Olá, tudo bem? Professor Sidney. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a questão do islamismo. O que seria o islamismo? Islamismo nada mais é do que uma religião. Ela é uma das 3 maiores religiões que a gente tem no mundo atual. Primeiro nós tivemos o judaísmo, depois o cristianismo, e na junção dessas duas a gente vai acabar tendo o islamismo. Mas isso a gente vê daqui a pouquinho. E onde surgiu essa religião? Essa religião surgiu lá na região da Arábia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto, tanto da população quanto do aspecto geográfico da região da Arábia. 5/6 da região é altamente deserto, ou seja, com um clima extremamente quente e seco. Os habitantes dessa região eram de origem semita. E o que seria a origem semita? Lá na Bíblia, a gente vê os descendentes de Sem. O que seriam esses descendentes de Sem? E Sem é um dos filhos de Noé. Sabe aquele lá da arca de Noé? Esse mesmo. Então, os semitas seriam os povos descendentes dos filhos de Sem. Então, esses povos, eles viviam em tribos. Essas tribos não eram unidas, não tinham uma unidade política. Estavam divididos em 2 grupos. Os povos tinham aproximadamente 300 tribos. E aqui nós temos os beduínos e do outro lado nós temos as tribos urbanas. Essas tribos beduínas? Bom, os povos beduínos eram tribos seminômades, ou seja, eles tinham uma certa moradia fixa, mas daqui a pouco iam de um lado para o outro e tudo mais. E eles iam em busca principalmente de região de oásis. Oásis, você está vendo aqui. Ó. O que você percebeu na imagem? Então, os oásis eram uma região lá no meio do deserto que tinha um pouco de água, um pouco de vegetação. Então, imagina uma região altamente deserta. As pessoas, esses povos beduínos, eles buscavam essas regiões porque ali era um lugar onde eles conseguiam habitar por um determinado tempo. Eles viviam basicamente de saques. Vários povos que passavam por essas regiões, principalmente de oásis, viviam e estavam constantemente com medo por conta desses saques de outros povos vindos e indos ali, que gerava certos conflitos. Por outro lado, nós tínhamos as tribos urbanas, que habitavam, que viviam mais ou menos na margem do Mar Vermelho. Por quê? Porque ali era uma região um pouco mais propícia, um pouco mais agradável para estar sobrevivendo. Esses povos urbanos viviam na questão do comércio, faziam caravanas, e nessas caravanas era feito o transporte de alguns produtos. Até que no século VII vai surgir a figura de uma pessoa chamada Maomé, e esse cara vai fazer a unificação, a união dos vários povos. E uma das formas dessa união foi a questão da religião. E a religião que a gente vai ver, que vai surgir agora, é chamada de islamismo. Para entender um pouco mais sobre a questão do islamismo, a gente tem que perceber 2 Arábias. Vamos dizer assim, uma Arábia que a gente chama Arábia pré-islâmica e a outra Arábia que a gente chama de Arábia islâmica. Vamos lá ver o que é isso? Então, como é que estava essa Arábia pré-islâmica? Ela era habitada tanto pelos povos beduínos, pelas tribos urbanas, certo? Então, essas tribos, elas não viviam muito em harmonia, como a gente já viu, e teve surgimento de algumas cidades, como Yatreb, Medina e também Meca. E essas cidades, elas vão ser grandes centros comerciais. Então, como a gente falou, até o século VII não existia unidade, não existia união entre esses povos árabes. Mas tinha algumas coisas em comum. Uma delas era a questão da língua e a outra era a questão religiosa. Neste momento, nesta época chamada período pré-islâmico, a característica principal que existia lá na Arábia era o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. Acredita-se que eles tinham, em média, 360 deuses. Então vamos pensar. Eles tinham quase um deus para cada dia do ano. Para tentar fazer uma união, trazer uma unidade para esses povos, foi criada uma região chamada Meca, que era o centro religioso, certo? Se a gente for pensar, alguns lugares como a gente tem hoje, Madre Paulina, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, são locais tipicamente religiosos. Mas o que é importante da gente perceber? Quem já foi lá, ao redor dessas regiões, existe um centro comercial. Por quê? Em virtude dos vários fiéis irem para essas regiões, então acaba surgindo centros comerciais. Hoje em dia, pessoas para se alojar, hotéis, lugar para as pessoas se alimentarem, restaurantes. Então, naquela época, da mesma forma. Então, na região de Meca, era um centro religioso, que as pessoas iam lá para fazer adoração aos deuses, mas ao redor também tinha um centro comercial, porque as pessoas precisavam dormir, as pessoas precisavam se alimentar. Lá na região da Caaba tinha uma pedra, e essa pedra era uma pedra negra, e ali era considerada como se fosse uma bênção lá do anjo Gabriel. Uma pedra que caiu do reino dos céus. De 560 a 632, nós temos a figura de Maomé. Ele foi o fundador do que a gente chama islamismo, religião muçulmana ou maometana. Maomé, ele era membro dos Quraishitas, ele vinha de uma família pobre, mas ele trabalhava com a questão de comércio.
E ele andava por várias caravanas. E nessas indas e vindas, ele teve contato com duas religiões monoteístas. Base nisso que ele vai acabar criando a religião islâmica. Em suas pregações, Maomé acabou falando o seguinte: olha, não existe essa ideia de vários deuses, então a gente tem que acabar com isso. E nós devemos ter a crença em um único Deus. E esse Deus seria Alá. Então tenta imaginar o seguinte: lembra que a gente falou ali que ao redor de Kaaba existia um centro comercial? Então tenta imaginar os comerciantes vendendo imagens, vendendo figuras, símbolos de vários deuses. E de repente, de uma hora para outra, chega alguém e diz: olha, vamos acabar com tudo isso, e a gente tem que ter a crença em um único Deus. Antes, um cara vendia imagens de vários deuses, e a partir desse momento ele vai ter que vender a imagem de um único Deus. Então isso leva a fazer o quê? Com que esses comerciantes, eles deixem de acreditar, deixem de seguir os ideais, as ideias de Maomé e começam a persegui-lo. Porque essa questão religiosa, essas ideias novas trazidas por Maomé, vão influenciar na questão comercial. No ano de 622, devido a essa perseguição dos comerciantes, Maomé foge para a região de Yatreb. Esse ano de 622, ele marca o início do calendário muçulmano. Essa data, esse fato, ficou conhecido como Égira. A região de Yatreb, em Medina, Maomé acaba se fortalecendo, monta um exército, e dessa forma ele vai até a região da Kaaba e destrói os ídolos da Kaaba. E a crença politeísta foi proibida. Depois disso, Maomé consegue fazer a união do povo árabe, fazendo uso da religião islâmica. Agora a gente vai ver algumas características do islamismo. Então, se eu quero ser islâmico, o que eu preciso fazer? Vamos lá. Primeiro, crer que Alá é o único Deus e que Maomé é o seu profeta. Segundo, orar pelo menos 5 vezes ao dia, sempre voltado para a região de Meca. Dar esmolas conforme as suas posses. Jejuar no mês chamado Ramadã. Fazer o jihad. É aqui um grande problema da religião islâmica. E o que seria esse jihad? Jihad, na concepção islâmica, é tentar fazer com que as pessoas se convertam ao islamismo. Só que não entender isso como guerra santa. E nos dias de hoje, normalmente, quando a gente vai trabalhar, quando se fala a expressão islâmica, se faz uma menção que todo islâmico é terrorista, homem-bomba, crianças-bomba, mulheres-bomba, ataques. Mas não é bem assim. Quando vai acontecer a separação dos sunitas e dos xiitas, algumas pessoas vão acabar se aproveitando de uma situação, acabar se aproveitando, fazendo leituras do livro sagrado dos islâmicos, que é chamado de Corão, e as pessoas interpretam de acordo com seus interesses. Então, muita gente entende essa guerra santa como uma tentativa de conversão a todo custo, nem que para isso se faça uso da força, como os ataques terroristas, por exemplo. Como eu citei, o livro sagrado dos islâmicos é o Corão. Muita gente chama de Alcorão. O que esse livro fala? O que esse livro revela? Os islâmicos, eles acreditam que o que tem no Corão são ensinamentos diretos de Alá e que esses escritos, eles são revelados pela figura do profeta Maomé. Bom, por enquanto a gente fica aqui. Em um outro momento a gente vai falar sobre os sunitas e os xiitas. Espero que tenham gostado dessa aula. Fiquem bem. Até a próxima.